Vamos ler a página 32 do Puritan Sermons, Thomas Hooker. A true sight of sin, meditation, wandering thoughts, repentant sinners and their ministers. From the application of redemption by the effectual work of the Word and Spirit of Christ for the bringing home of lost sinners to God, the 9th and 10th books. London, 1659. Wherein this true sight and apprehension of sin properly discovers itself. I answer, a true sight of sin hath two conditions attendant upon it, or it appears in two things. We must see sin, one, clearly, second, convictingly. What it is in itself and what it is to us, not in the appearance and paint of it, but in the power of it. Not to fathom it in the notion and conceit only, but to see it with application. We must see it clearly in its own nature, its native color and proper hue. It is not every slight conceit, nor every general and cursory, confused thought or careless consideration that will serve the turn or do the work here. We are all sinners. It is my infirmity. I cannot help it. My weakness, I cannot be rid of it. No man lives without faults and follies. The best have their failings. In many things we offend all, but alas, all this one shakes no corn. It costs more to see sin aright than a few words, of course. It's one thing to say sin is thus and thus, another thing to see it to be such. We must look wisely and steadily upon our distempers. Look sin in the face and discern it to the full. The want whereof is the cause of our mistake in our states, and not redressing of our own hearts and ways. Let a man prove his own work before the goldsmith can serve and see the dross asunder from the gold. He must search the very bowels of the metal and try by touch, by taste, by hammer, and by fire, and then he will be able to speak by proof what it is. So here we perceive sin in the crowd and by hearsay, when we attend some common and customary expressions taken up by persons in their common converse, and so report what others speak, and yet never knew the truth. What either other or we say, but we do not single out our corruptions and survey the loathsomeness of them as they come naked in their own natures. This we ought to do. There is great odds betwixt the knowledge of a traveler that is in his own person. They are taken up his abode sometime, and by experience hath seen an eye and beauty of the one, the barrenness and the meanness of the other. He hath been in the wars, and seen the ruin and desolation wrought there, in another that sits by his fireside, and happily reads the story of these in a, I guess it's book. Alright. Uma verdadeira visão do pecado, meditação, pensamentos viajantes, né? Pecadores arrependidos e seus ministérios, da aplicação da redenção pelo trabalho efetivo da palavra e do Espírito de Cristo para trazer a casa os perdidos pecadores a Deus. O 9º e 10º livro, Londres, 1659, onde a verdadeira visão e apreensão do pecado é propriamente descoberta nela mesma. Eu respondo, ou eu afirmo, né? Uma verdadeira visão do pecado tem duas condições que atendem sobre elas, ou parece duas coisas. Mas devemos ver o pecado claramente e convictamente, ou convincentemente, né? O que está nele mesmo e o que está em nós não é a aparência e uma pintura disso, mas o poder disso. Não fathom. Esse fathom aí é uma
uma medida de comprimento, normalmente para profundidade, né? Mas também significa você provar, ou seja, quando você está no barco e joga, tem uma pedra amarrada numa corda para ver quão fundo é. E também significa, né, penetrar em alguma coisa e entender ela completamente. Sondar, uma palavra, né, sondar. Sondar a noção e conceitos. Não sondar somente a noção e o conceito, mas vê-la em aplicação, ou ver sua aplicação. Nós devemos vê-la claramente na sua própria natureza, na sua cor nativa. E rio tonalidade, no seu tom original, né? Não é qualquer conceito de vista, não é qualquer pequeno conceito, não algum geral e cursory, significa cursory, parece algo como corrente, né? Algo que é comum, pensamentos confusos ou considerações sem considerações descuidadas que irão servir ou farão trabalhar, né? Que do the work é uma expressão para funcionar, né? Aqui, we are all, todos nós somos pecadores, é minha infirmeza, ou seja, não é minha firmeza, eu não posso fazer nada, minha fraqueza, eu não posso me desfazer dela. Nenhum homem vive sem faltas ou follies ou loucuras. Os melhores têm as suas falhas. Muitas coisas nós ofendemos a todos, mas se elas é como se fosse uma interjeição, tipo, mas todo este vento não chacoalha o milho. Isso aí deve ser uma expressão. É uma expressão. Então, não conta, mas deve ser tipo algo como exagerar, né? Tipo, custa mais ver o pecado do que falar só algumas palavras. É uma coisa dizer o que é o pecado, que o pecado é assim, é assim. Outra coisa é vê-lo de tal forma. Nós devemos olhar sabiamente e constantemente sobre os nossos destemperos, né? Os nossos maus temperamentos. Olhar o pecado na face, né? E discerni-lo por completo. A vontade, portanto, é a causa do nosso erro, do nosso estado, né? E não rearranjar o nosso coração e formas. Deixe que um homem prove o seu próprio trabalho. Portanto, antes do ourive, antes que o ourive possa asseverar, né? Tipo, afirmar e ver o dross asunder. Dross, para mim, acho que é quando o ouro não está bem brilhante. Não é isso. Dross é impureza na escória. Asunder a escória em pedaços. Ele deve... Does another thing can sever and see the dross asunder from... a impureza em pedaços fora do ouro. Ele deve buscar as próprias entranhas do metal e testá-la por toque, por gosto, pelo martelo e pelo fogo. Então ele conseguirá dizer
e provar-me o que é isso. Nós percebemos o pecado na multidão e por hearsay, tipo, escutei dizer, deve ser hearsay. E pelo boato. E pelo boato. Quando nós atendemos a algum comum e costumeiro, são expressões comuns e costumeiras, tomadas pelas pessoas nas suas conversas comuns. Então, reportar o que outros falam e mesmo assim não saber a verdade. O que quer que nós digamos, ou eles digam, né? Mas nós não sabemos cada uma das nossas corrupções e não buscamos the loathsomeness, a repugnância deles, né? Dessas corrupções, como elas vêm nuas na sua própria natureza. Isto nós devemos fazer. Há grandes chances entre a sabedoria de um viajante, né, que na sua própria pessoa tem tomado a visão de muitas costas, países, né, tipo costa de mar, passado através de muitos países e testemunhado o frio extremo, o calor, scorch, tipo de queimadura, o chamuscante calor, né? O chamuscante calor sobreviveu. Que buscou a glória e a beleza de um, e a maldade e barrenness deve ser de pai. Barrenness. E a aridez, esterilidade de outro. Né? Ele tem estado em guerras e visto a ruína, a desolação e a destruição lá. E tem sentado ao lado do fogo feliz, lido histórias disto num, acho que é livro.